Olá, pessoal! Há quanto tempo, hein? Mais de ano, né, que a gente não conversa, né, tio? O tempo voa. Tem alguém aí, em primeiro lugar, né? Tem alguém aí olhando? Comenta aí, tá assistindo, não tá? Dá um sinal de vida. Bom, pessoal, o que andou acontecendo? Por que eu parei de gravar vídeo? Foram vários motivos, né? Primeiro, né, que depois da pandemia, né, eu gravei um vídeo falando, né, pra galera não vir, dar um tempo à cabeça e tal. Teve um monte de gente me desmentindo, falando não, que o Brasil tá pior, que tá complicado, que não sei o quê, tem que sair mesmo, aquela coisa toda, né? E no meio de toda essa brincadeira aí, o governo português criou uma tal de CPLP. Olha, isso aí foi na média, foi uma desgraça, porque basicamente a pessoa entrava num site, botava lá os cadastros, tinha um papel que era a residência, né? Isso aí, pessoal, veio tanto problema com isso, né? Porque a CPLP, quem pôde fazer foi a galera que é luso-descendente, né? Que basicamente países que falam português, né? Brasil, né? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e por aí vai, uma galera, né? E no meio disso tudo, veio uma vagabundagem que vocês não fazem ideia. Quem está em Portugal vai saber o que eu estou falando, né? Uma vagabundagem assim, ó, gigantesca, gigantesca. E eu presenciando isso, comecei a pensar, continua ou não? Porque daqui a pouco meus vídeos estão incentivando essa vagabundagem a vir para Portugal, né? E o ponto decisivo de eu parar de gravar vídeo foi de dois vagabundos que fica dentro do metro fazendo barulho, incomodando e constrangindo as pessoas, né? Basicamente eles iam lá dentro, falavam umas rimas bosta, uns lixo, e ficavam pedindo grana, faziam de conta que eram pessoas educadas, falando, se tiver alguém aqui que não está contente, a gente para. Daí volta e meia, um ou outro falava, não gosto. Aí sim que deixava a pessoa constrangida, enchia o saco dos outros para falar que estavam gostando. E quando eu vi aquilo ali, eu pensei, não vou gravar mais vídeo, obrigado, tchau, e acabou, né? Só que daí eu ando pensando muito, né? Porque os vídeos, né, que a gente grava, assim, bem ou mal, acaba ajudando a gente a desabafar, a trocar ideia, né? Muita coisa que eu fiz, né, no meu cotidiano, na minha vida, foi de um comentário ou outro de alguém, né, bem intencionado, que eu olhei, é legal, vou fazer isso, é uma boa ideia, sabe? Muita coisa, né? Então o que eu pensei, né? Vai depender do que vocês vão comentar, né? Daqui a pouco eu começar a gravar falando né, que eu já falava bastante do meu cotidiano, mas das coisas que eu estou fazendo na minha vida, do cotidiano da minha vida, né? De coisas que eu estou fazendo, né? E vou atualizar para vocês agora, né? Um pouquinho também do que eu ando fazendo na minha vida, né? Se vocês pegarem uns vídeos anteriores, mais antigos, vocês vão ver eu falando que a vida de caminhoneiro é uma vida ingrata, né? Até mesmo aqui na Europa, cansativa e tal, né? É um pouquinho diferente, né? É melhor do que no Brasil, obviamente, mas ela é muito cansativa, muito estressante, né? E lá eu falo, né, que não é uma profissão para seguir toda a vida, né, e tal, né? E daí eu falo, né, que eu estava fazendo alguns investimentos e tal, né? Isso já 4 anos atrás, mais ou menos, né? E eu ainda continuo fazendo meus investimentos, né? E quando eu falei disso, teve muita gente, agora quer vender curso, quer enganar as pessoas. Não, eu só falei que eu estava fazendo investimento em criptomoeda e na bolsa de valores e tal. Na bolsa de valores do Brasil não coloco mais nada já há mais de ano, né? Por motivos óbvios, né? E tô encaminhando, né? Outra coisa que eu comecei a fazer também, agora nesses últimos anos, comprei um terreno lá no Brasil, lá na minha cidade, para construir a minha casa, porque eu não sei o que vai ser a Europa. Aí é que tá, eu não sei.
que a gente olha aí a questão de guerra, de insegurança, de, de pessoal que vem ali do Oriente Médio, sabe? O pessoal muçulmano, eles têm uma cabeça muito diferente, né? Da gente aqui, sabe? Quando eu falo da gente, eu falo do europeu e dos cristãos como uma maneira geral, né? Até mesmo ateu, sabe? É muito diferente, é muito diferente. E, e eu acabo convivendo com essa galera, né? E eles são extremamente enfáticos que quem não segue o esquema deles e não reza e tal, vai pro inferno, vai morrer, vai se fuder, sabe? É isso, é isso. E acabou, né? E quando tu vê uma pessoa falando isso, uma não, várias, né? Várias, conheci vários, né? Tu fica preocupado, porque eles também são extremamente unidos, né? E daí tu vê, né? Já teve um muçulmano que me falou que vocês são maioria agora, mas daqui a 20 anos a gente vai ser maioria e a gente vai tomar conta e vai ser do nosso jeito. Aí eu calculo, né? Eu tô com 40 mais 20 anos, eu vou estar com 60. Com 60 anos não dá para recomeçar, né? Não dá, né? Até dá, mas não é a mesma coisa, né? Os 40, a idade dos 40 é onde tu alinha o que tu quer fazer para tua vida, né? Meu pensamento, né? Onde tu tá com uma maturidade muito boa. Isso me preocupa muito, 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 muito. Aí tu vai pensando, posso morar na Holanda, posso morar no sul da Espanha, que é maravilhoso, posso ir para a Irlanda para ganhar dinheiro, né? Só que para todos esses lugares, eles já estão numa quantidade bem grande, sabe? No Reino Unido já tem um dos parlamentares lá, já é muçulmano. Então tu vê que eles estão se aglutinando para botar as coisas para serem do jeito deles, né? E eu tenho muita coisa que eu sou contra, né? É, Principalmente do lado religioso, a maneira que eles interpretam e tudo mais. E o problema é que eles querem mudar quem não é e obrigar quem não é a ser. Esse é o meu principal fator, assim, que eu não gosto, não quero saber, sabe? Então tu imagina eu com 60 anos, eles são maioria, mudam as leis e a partir dali quem não estava, né, fazendo o Corão vai ser preso, né? Dá para esperar de tudo, né? A gente pega e olha, compara ali, né, países ali que nem o Irã, Afeganistão, como era, né, na década de 60, 70 e como está agora, né? E com a baixa taxa de natalidade que da Europa como um todo, a tendência é só piorar. Por isso e outros motivos que eu acabei comprando o terreno no Brasil, vou construir a minha casa lá. Só que o Brasil também eu fico preocupado com o Brasil, sabe? Que a gente não sabe muito o que esperar, né? A questão, né, de democracia do Brasil, eu nunca vi com muita força, sabe? Não está bem estabelecido, né? Porque a democracia foi restabelecida aí no final da década de 80, né? Então ainda é jovem, é imatura, não é firme. O que deveria ser mudado ainda não foi mudado, né? Tem que ser feita uma nova Constituição no Brasil, né? Convenhamos, né? Porque tem que ser feita, né? Não adianta, porque é muita coisa que caiu em desuso, mas que tá lá ainda, né? Tu olha assim, tipo, se eu quiser plantar uma cana de açúcar e fazer açúcar, é ilegal, né? Tá lá na lei, né? Por quê? Porque antigamente o açúcar era peso de ouro, né? E tá lá na lei, ninguém mudou, e tá lá e acabou, sabe? Então o que eu penso aqui do canal, né? Em talvez voltar, né? É contar as coisas da minha vida, do meu cotidiano e só. Não vou tocar em fator de legalização, não vou mais falar de custo de vida, e até posso falar uma coisa ou outra, mas não para quem está vindo, não vai ser um canal para quem tá pensando em recomeçar a vida, né? Porque eu estou fazendo coisas na minha vida que remete muito a vontades minhas que eu tinha há muito tempo, sabe? E uma delas é até minha casa própria, né?
E não vejo, até não vejo motivo de ter uma casa própria aqui na Europa. Não penso isso. Cada dia eu penso menos em ter, sabe? E mais em ter no Brasil para ser um porto seguro, né? Que eu penso também muito na questão de guerra, né? Que pode dar, né? E se der uma guerra, a brincadeira pode cair para arma nuclear. E se tem uma coisa que não tem preconceito é a radiação, né? Ela invade e acaba com todo mundo igual, né? Então, isso que eu penso muito, né? Tem um porto seguro no Brasil, né? No pior das hipóteses, aí o cara consegue se virar, tem um clima bom, né? Dá para plantar tudo, tá perto da gente que a gente, né? Tá perto das pessoas que a gente gosta, aquela coisa toda, né? Então, juntando tudo isso, né? Tô me organizando para ter um porto seguro e ir trabalhando aqui, né? Trabalhar no Brasil, voltar para trabalhar no Brasil, essa possibilidade não existe na minha cabeça, né? Não existe, né? Eu mais uns 4 aninhos aí trabalhando e economizando do jeito que eu tô, eu nunca mais vou precisar trabalhar na minha vida, sabe? No máximo 4 anos. Isso é pouco tempo, né? Eu com 44, 45, nunca mais precisarei trabalhar na minha vida. Isso aí é fenomenal, né? Isso é formidável. E porque, né, toda a lógica, né, tudo que eu estou fazendo, né, não é uma coisa que eu estou fazendo agora, uma coisa que eu estou há 5 anos, né, comecei a cogitar e pensar, e 4 anos eu venho executando de maneira religiosa, e nos últimos 2 anos mais ainda. E agora, esse ano, eu vou acabar fazendo coisa que era sonho meu de criança. Depois, quando me tornei adulto, acabou fugindo, né, dos sonhos, né, quase que inalcançável, quase que nem cogitava mais fazer, né. E agora eu vou fazer, né, que é ir para o Japão. Eu vou ficar 23 dias no Japão. E toda essa mudança que eu tive na minha vida, e principalmente aqui, ó, dentro da cabecinha, sabe, de organização financeira, que na verdade eu comecei a amadurecer quando eu estava no Brasil me organizando para vir para cá, né. Eu tive que mudar muita coisa. E depois fui amadurecendo, né, cada vez contendo os gastos, né, de acordo com o que eu ganhava. E conforme eu fui aumentando de patamar financeiro, eu não fui aumentando o meu padrão de vida, digamos assim. Continuo, né, com uma vida bem humilde se comparado ao que eu ganho hoje. Estou com uma vida bem humilde e não pretendo aumentar o patamar, porque até não vejo porquê, porque do jeito que eu tô muito legal, tô muito tranquilo. Então, acaba sobrando muito mais dinheiro, que eu tô ganhando muito mais, e faz com que eu consiga fazer coisas que antes não poderia nem cogitar mais fazer, né? Que nem a saída pro Japão, né? E o mais legal, eu vou em novembro. Eu vou em novembro. Eu já há 2 meses eu já tenho, né, tudo de gasto fixo da viagem eu já tenho pago. A passagem aérea já está paga, todas as noites, todas as 23 hospedagens já estão pagas. Imagina, quando que eu ia imaginar que eu ia fazer um bagulho tão organizadinho assim e ir tão tranquilamente financeiramente? Eu, eu conheço uma pessoa só que consegue fazer isso. Assim, do meu ramo, dos meus amigos, eu conheço uma pessoa que é desse jeito financeiramente, né? Que ele é médico, né? Do Fabiano aí. Um abraço, Fabiano. Então é uma coisa muito legal. E para mim é um marco, né? Também conseguir fazer isso e dessa maneira, né? De ir tão tranquilo para o Japão fazer isso. Né? Nesses 23 dias já está todas as hospedagens pagas. Já tenho tudo mais ou menos feito e organizado, né? Quando eu comecei a ver o custo que tem de fazer turismo no Japão, que é muito mais barato do que na Europa, o problema é a passagem aérea, né, que é cara. Depois lá é tudo relativamente barato. E eu vou poder ter umas experiências muito legais, né? Por exemplo, né, eu desde criança, eu sei que de cima da Torre de Tóquio, dependendo do dia, eu consigo enxergar o Monte Fuji inteiro. Porque depende do dia, né? Porque o Monte Fuji é longe,
é em outra cidade, né? E tem a questão de poluição, de nuvem, né? Neblina, tudo isso, né? Conta, né? Para ver ou não o Monte Fuji. E daí eu fiquei pensando, né? Com meus botões, né? Tóquio é uma cidade incrível, né? Será que não tem um hotel virado para a Torre de Tóquio e para o Monte Fuji? E que seja top? Tem. Olhei, cara, e bem caro, né? Bem caro. Hotel 5 estrelas, aquelas coisas todas. E fiz uma reserva, uma noite lá, né? Que eu vou ficar. E tu aluga, né? Tu pega, tu faz a reserva do quarto que tem aquela janela com aquela vista. Não é um quarto que... Não é que nem tu escolher um quarto se tem cama de casal ou solteiro. Não, tu escolhe o quarto por causa da vista que tem. E eu peguei, obviamente. Vai ser na minha primeira noite lá, vai ser nesse hotel, né? Outra coisa que eu queria também em relação ao Japão era pegar um hotel em Kyoto, que foi a capital do Japão por mais de 1000 anos. E hotel, num hotel que não é bem hotel, né? Tipo estalagem. Era estalagem, né? De antigamente, né? Aí lá ficavam os viajantes, os samurais, os ladrões, né? Todo mundo se hospedava nesses lugares, né? E, ou seja, né? Encontrei bem mais barato do que esse hotel que eu falei antes. E lá, piso, né? Vai dormir no tatame, né? Que é aquele futô, se eu não me engano, né? Que se fala. E bem no centro histórico de Kyoto. Então, tô bem feliz. Vai ser uma viagem memorável. Depois que eu comecei a ver os preços, né? Das coisas no Japão e vi que o maior empecilho de viajar no Japão é o custo da passagem aérea, eu mudei a minha ideia, né? Que primeiro eu ia fazer aquela loucuragem de correria, ir para cima e para baixo, não sei o quê, né? Aí eu olhei assim, já que é tão barato, né? Mesmo em cidades extremamente visitadas, tu consegue ter um custo de hospedagem muito barato. Aí eu olhei, eu vou pro Japão de novo, vou me organizar para ir e ficar mais tempo. Mas o que eu vou fazer agora? Desses 23 dias eu vou ficar metade em Tóquio e a outra metade em Kyoto. E lógico, né, vou visitar as áreas adjacentes de Tóquio e as áreas adjacentes de Kyoto, né? Pega ali Kyoto, vou visitar Nara, Osaka, Fukui, e por aí vai, né? Toda a região ali eu vou estar visitando nesses 20 e poucos dias. Por quê? Porque na próxima vez que eu for, eu quero ir para ficar 3, 4 meses. Literalmente isso. Porque daí o que eu vou fazer? Eu quero, é uma coisa minha, visitar e ter a experiência das 3 estações, né? 4 não, porque o verão é um inferno. Eu quero pegar o outono, que é o que eu vou pegar agora, indo de outono para o inverno, vai ser o outono, né? Dificilmente pegarei neve, vai ser o outono. E daí vai faltar o inverno e primavera. Então, qual é a minha ideia para a próxima vez? É ir, né, ali em janeiro, para pegar o final do verão e a primavera, né, quase verão, para pegar as cerejeiras, aquela coisa toda, né? Quem gosta da cultura japonesa gosta, né? Então esse é meu plano, né? E daí, nessa próxima ida, eu vou ir para o extremo norte do Japão, que é uma região bem mais fria, né? Ali a região de Sapporo, e pegar as neves, coisa arada. E depois ir visitando, né, os lugares mais históricos, que tem as cidades mais antigas. Quero fazer a rota dos samurais, né? Que era aquela rota que o pessoal fazia, né? Quase que predominantemente a pé, né? De Kyoto para Edo, que depois mudou e se transformou Tóquio, né? Quero fazer essa parte a pé, porque ainda tem as estalagens antigas. Quero fazer parte desse trajeto a pé, né? Quero também visitar, na segunda vez que eu for, quero pegar e visitar, né? Hiroshima, Nagasaki. Quero ir para a região de Okinawa, que é extremo sul do Japão, né? Que já é outra vibe, outra galera, né? Muda bastante. Então é isso, pessoal. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a ideia também é estar mostrando para vocês todas essas experiências e tudo mais, né? Isso se for interesse de vocês, né?
Se não for, daí não sei, né? Então, comentem aí embaixo aí. Acho que é isso. Falei bastante, né? Falei demais, né? Também, né? Olha quantos anos sem falar com vocês, né? Mas é isso, galera. Um abração aí pra todos. Até mais.